Bom, pessoal, estamos aqui na frente da biblioteca no Paiaiá, ali atrás, professor Geraldo Prado, criador da Biblioteca do Paiaiá, a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. E aqui o Arnaldo Soares Paiaiá, ele que faz parte dos índios Paiaiás, ali na região do Paraguaçu, e está hoje aqui conversando, conhecendo o Paiaiá e conversando também com Geraldo e algumas pessoas para tentar resgatar a história dos índios Paiaiás. A gente vai ouvir essa conversa aí, que tem muita história boa para a gente ouvir, aprender e eles, na verdade, a nos ensinar. Acompanhe aqui com a gente. Ele nasceu nessa cidade, Soure. E ele homenageou a cidade criando a Vila do Soure, que é a sede da ilha de Marajó. Isso eu acho que está no Pedro também. Me parece que o Pedro tem alguma coisa sobre isso. Eu não tenho lembrança se naquele livro As Excelências do Governador se menciona alguma coisa sobre Natuba, né, naquela época. Porque Natuba tem dúvida. Natuba, a aldeia da Natuba tem aqui e tem na Paraíba. Na Paraíba é uma cidade grande, inclusive, na região do Brejo. Então você pega no mapa, você pega no YouTube, você vai lá. Então você tem essas duas cidades, que é aqui e Natuba. De lá. O Soure era chamado Soure. E alguns chamavam Natuba. Eu ainda alcancei muita gente mais velha do que eu, chamando de Natuba, né? E aí, em 41, foi quando deu assim, a autonomia ao município de Nova Soure. E quando deu a autonomia, já existia a cidade do Soure lá, e o IBGE já existia também, aí deu o nome aqui de Nova Soure. Isso é certo, né? Entendi, agora o Nova, para distinguir um do outro, né? É. Então é isso. Agora, índio aqui nessa região, claro que existiu. Claro que existiu, como mostra. O melhor trabalho sobre os Paiaiá é da Jamile, né? Não há essa dúvida. Sim, aquele que ela até entrou em contato comigo, Ademário. O que eu achei interessante no trabalho dela é que ela não ficou só lá atrás do período colonial, ela passou e chegou hoje. Até hoje. Né? Até a biblioteca está lá no trabalho dela. Verdade. O trabalho dela é fantástico. Eu acho que... o Juvenal nunca esteve aqui, né? Ele Nunca teve. Ele disse que ele tem uma dívida com aqui, que ele tem até vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho uma dívida com ele, que eu tenho vergonha, porque eu vi Juvenal em Salvador, na rua, e me falaram, amigo, aquilo é o cacique Juvenal, né? Eu ficava com vergonha de abordá-lo. Né? Eu fui conhecê-lo quando fiz a live com ele e a Jamile. Né? Aquela live eu estava até presente. Eu lembro. E você é dos Paiaiá? Sou dos Paiaiá, daquela região lá de Santo Estevão. E pelo menos lá o pessoal não tem dúvida, aquela região de Santo Estevão todinha. A documentação também não. Fala assim, essa região aqui sempre foi habitada pelos povos Paiaiá e que tem uma comunidade lá em Santo Estevão que, graças a esses povos que moravam por ali, ficou o nome. Eles aqui não têm dúvida. Eu procurei na Biblioteca Nacional, que eu moro no Rio ainda. Né? Na Biblioteca Nacional tem 8 documentos sobre os Paiaiá. A Jamile trabalha com esses documentos, mas nenhum deles se refere a essa região aqui. Porque a única coisa que talvez possa ser que eles chegaram aqui, estava conversando isso com o Carlos, se a gente analisa pela bacia do Itapicuru, que ela liga lá por trás, possa ser que eles subindo, né, nos ataques, vieram para aqui, ou também trouxeram para jogar nas missões, né? Que era muito comum nas missões misturar. Não chegaram até aqui. Eles ficaram por lá. Mas mesmo por lá depois se migraram para cá. Migraram para cá. Pode ter vindo migrando para cá. E aí na memória de alguém que migrou, trouxe. Pode ter sido isso também. Porque o município vizinho aqui é Biritinga, é? Biritinga é lá em cima, para cá. Biritinga e Serrinha. Isso. Serrinha é para cá também. Serrinha não Você é mais. passou por lá. Serrinha era vizinho daqui, enquanto Biritinga não estava, não era emancipado. Não era emancipado.
Aqui você tem Olindina, vamos pegar daqui, Itapicuru, Olindina, Sátiros Dias, Biritinga, Minha ficha está caindo, porque a região entre Feira de Santana e Serrinha tem uma presença paiaiá. Pegando essa região aqui para cima mais, Riachão do Jacuípe, para o outro lado, Conceição do Coité. Conceição do Coité é vizinho aqui. É vizinho daqui? É. É onde está próximo à bacia do Jacuípe. Mas lá por trás. Lá por trás. É. Então é possível também que tenha a possibilidade dos paiá estar por aqui. Quando a gente pega, porque o Jacuípe, que está conectado com a bacia do Paraguaçu, incontestável a presença. Eu acho que aquela coisa de dizer que o alemão, que os paiá navegavam muito no rio Itapicuru, pode ser também um caso desse. É verdade. Né? Ter parado aqui, né? Ter ficado por aqui, ou ter... Tinha muita ou coisa. por uma força, como eles ficaram lá na missão, né? E coisa assim também. E também naquele... Opa, tá lá. Naquele período lá atrás era comum, quer dizer, antes dos brancos chegarem também já era comum a convivência de várias tribos, a relação intertribal, né? Uhum. Que não se usa esse tal desse termo tribo, mas enfim, fazer igual Juvenal, eu prefiro... Usem tudo que vocês quiserem, isso não vai mudar nada do que eu sou. Não vai mudar nada. Então era muito comum o convívio de vários povos com as línguas até diferentes, eles conviviam nos mesmos territórios, né? E com isso, não só naquele período, mas com o passar do tempo que os brancos foi pegando para desocupar a região que eles queriam tomar, né? Ele foi pegando e recuando e jogando nas missões, aí misturou um povo que tinha uma língua com outro povo e aí acaba convivendo tudo junto, né? O curso do Minha da Ajuda, ele diz que o paiaiá, a língua paiaiá existia. Ele fala lá no mapa etnográfico dele, né? Que existia uma língua dos paiaiá. Né? Agora, ninguém tem conhecimento dessa língua. O único lugar, a única referência que eu vi foi nesse livro dele, nesse mapa etnográfico dele. O senhor já chegou a ler aquele livro, As Excelências do Governador? Não lembro não, acho que não. Não. Seria depois, em outro momento, tente dar uma lida nele. Porque ele foi escrito no século XVII. Ele foi escrito no século XVII e lá o Celso, acho que é Furtado o nome do tal. Sim. Ele vai remeter que os paiaiás seria de uma língua do tronco tupi. Só que tem uma discussão, pelo menos entre a gente, né, os remanescentes, pela essa vasta região do território, é possível, porque conectava com outros povos, né, de línguas diferentes, que mais abaixo tenha sido, né, um dialeto mais ao tupi e mais acima um dialeto ao cariri, né, pela predominância dos cariri mais para cá. Que os cariris, eles têm essa predominância aqui, eles entram inclusive pelo... Agora é cariris ou quiriris? Quiriris. Quiriris. Só que Cariris é Ceará. tem essa distinção. Eles, os quiriris... Por regiões diferentes recebeu nome diferente, mas diferente. às vezes é o mesmo povo. Mas, exatamente, isso que eu Tem vi. uma coisa que eu vou já adiantar a vocês. Na margem do Paraguaçu, do São Francisco, encontrei um documento que diz que tinha aldeias paiaiá lá. Então São Francisco já está bem lá para trás e disse que tinha. Então, é para lá, né? Então era um povo mesmo. Você encontrou esse documento no arquivo do Estado, não? Não, esse documento me mandaram em PDF. Eu posso olhar lá depois. E eu posso até enviar para... E diz que tinha, não me lembro a quantidade de aldeias, mas certo que existia. Na margem do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco tinha aldeias paiaiá. Porque quem estudou mais nessa época o Rio São Francisco foi aquele missionário, Nantes. Como é o primeiro nome dele? Bernardes Nantes, parece? Não, eu tenho um livro dele aí. Bernardo não. É Frei Nantes, né? O livro dele é pela Brasiliana, né? Coleção Brasiliana.
Ele que tem, ele andou para aquela... Faço parte de lá, né? Catequizando, né? Catequizar o índio que é fazer a cabeça, né? Para aprender a sua Exatamente, cultura e aderir à cultura católica dominante. Uhum. Que é... E uma curiosidade que eu tenho, e sua família lá atrás não tem algum traço também de mistura, não? Olha, dizem que eu tinha, eu não conheci não, mas tinha uma tia, quer dizer, era casada com o irmão do meu avô, que ela era filha de uma índia pega a laço. Tinha muito dessa história aqui, tanto daqui da região, né? Que é a família de Joaquim de Quiabinho, né? Sim. Então essa senhora era parente nossa, o marido dela que era parente, era primo do meu avô, né? E a gente aqui se trata tudo de primo, né? Estamos já quarta, quinta geração já. Então tinha essa história, que a mãe dela, da finada Francisca, que eu não conheci também, tinha sido pega a laço, né? Aí tem muitas histórias, memórias, né? Sobre essas coisas, né? A memória é uma coisa ainda, não é como a história, que a história você tem que documentar, né? Você tem que referenciar, você tem que mostrar fontes. O nome do Paiaiá, ele deu uma versão. Uma professora daqui, uma vez aqui na frente, ela conversando, contou uma versão parecida com a dele. Mas ela dizia que era um velho preto chamado Seu Iaiá. Ora, isso na historiografia você não conhece nenhum homem, nenhum nome de homem, com nome de mulher, Seu Iaiá, né? Então dizia essa professora, que é viva ainda, não vou citar o nome, que as pessoas queriam alguma coisa e ele rezava, era um rezador. Então tinha qualquer coisa, corria, vai lá no Seu Iaiá. E passaram a chamar de Paiaiá, dado as ações dele, né? Com os moradores da região. Não existia, né? Não existia aqui por Agora me pensou aqui a possibilidade de corruptela da língua também, né? Tem. Aí, segundo ela se referia àquela região lá para baixo, lá da fazenda do André, aí veio o nome do Paiaiá, né? Então tem todas essas coisas aí, né? Mas me parece que lá atrás o vestígio dos Paiaiá do nome talvez está mais ligado à questão da fazenda também embaixo, não? Sim. Aqui era Olhos d'Água. Aqui era uma fazenda. Você pega um documento que tem no Arquivo Nacional, que é de 1700, se não me falha a memória, é 52 ou 62, que foi a freguesia da Natuba que fez o primeiro levantamento, quer dizer, eu acho que foi o primeiro levantamento. O documento deve estar todo agora digitalizado. Quando eu peguei uns 15, 20 anos atrás, peguei por acaso, tem mais, né? Eu estava fazendo uma pesquisa no Arquivo Nacional, eu vi esse documento, falava do Soure, eu puxei o documento e era desse Soure daqui, né? Da freguesia de Nova Soure, da Natuba de Nova Soure, né? E esse documento, eu cheguei a transcrever, a copiar, na época não tinha nem computador ainda. Eu datilografei, ele está lá. Ele falava das fazendas daqui, eram umas 40 fazendas que eu lembro. Eu guardei muitos nomes, né? Paiaiá era uma delas, Olhos d'Água, né? Carrapato, Brejo, Carrapatinho, Cauê, Estado não existia na época, Raso, Fazenda do Raso, Melancia. Tem alguma Campo Frio. lembrança de quando o nome Paiaiá aparece na fazenda lá? Não, não tem. ninguém tem, não existe registro disso aí.
Não existe. E os documentos de terra e registro de pessoas aqui era feito praticamente na igreja, não era não? Os livros da igreja da paróquia fica aqui por onde? Deve ser Fica lá. tudo em Alagoinhas. Alagoinhas, Ah, Lagoinhas. que é a diocese daqui. Uhum. Porque de repente a igreja católica ela é muito organizada nessa questão de documentos. Ah, sim. Aí pode ser que lá encontre. Agora é um trabalho que E aquela... é dose, viu? Não sei se estão todos aí, porque a diocese fica com a parte de determinado tempo, né? Depois eles mandam tudo lá para a Arquidiocese de Salvador. Né? E o arquivo da Arquidiocese fica lá na avenida, naquela avenida onde tem a Universidade Católica, lá em Salvador, descendo ali pela Federação. Eu sei, mas não estou lembrando bem a avenida, o nome. Eu acredito que havia para a gente encontrar alguma coisa assim. Eu acho que talvez até vestígios fortes. Né? Os arquivos da igreja, não tenho dúvida, porque eles... Mas a Jamile pesquisou bem isso aí. Isso, mas eu estou dizendo na questão da região aqui de vocês, né? Agora o problema é que quando a gente vai para os registros da igreja, ele só vai mais remeter a lá, né, na tumba. Na tuba, né? Não remete, aliás, muito pouco a cá. Ou a não ser que se busque a questão dos registros e das mortes. Por exemplo, tem um caso na minha família que minha avó materna era filha de um médico fazendeiro na época e tinha escravo, né? Era do século XIX. E ela, com 14, 15 anos, escravo engravidou, filho do escravo, já era livre, né? E esse menino, esse rapazinho, que engravidou ela, trabalhava com os irmãos dela na fazenda. Claro que os brancos, né, era pessoal que tinha mais dinheiro. Eles tinham fazenda também lá no Brejo Tracupá, em Tucano, né? Aí quando ficaram sabendo que ela demonstrou que estava grávida, aí eles pressionaram ela para saber de quem, e ela falou, é de Manuel. Né? Aí eles foram atrás do Manuel, o Manuel tinha se picado. Aquele tempo de antigamente eu assumi, eu caí no chicote, né? Não, tinha muito o isso. cara se mandou, eles saíram atrás, pegaram ele em Nova Açores, e mataram ele em Nova Açores, em frente à igreja. Nossa. Isso era o que as pessoas mais velhas contavam, né? E dessa relação nasceu esse meu tio, que veio a ser um grande fazendeiro aqui, o coronel, que tem o nome de José, e São José por causa dele. Aí minha avó, jovem, tiraram o filho dela, né? Logo que nasceu, tiraram o filho dela, deram para uma tia, né, dela que morava em Tucano, e o menino foi criado lá até os 10 anos. Essa minha avó eu conhecia, ela estava bem velhinha. E... Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, ela jovem, tinha um cunhado dela, né, que morava na mesma roça, na mesma fazenda. Aí começou a ter relação com ele. Ele teve 5 filhos, minha mãe é a primeira. Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim. Meu amei a tua, como foi ruim. Meu amei a tua, como foi ruim. Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim. Meu amei a tua, como foi ruim. Meu amei a tua, como foi ruim. Hoje eu vi a ele, sem ter com quem amar. O culpado foi o meu, por não saber amar. O culpado foi eu mesmo, por não saber amar. Hoje eu vi a ele, sem ter com
amar. Culpado fui eu mesmo, por não saber amar. Culpado foi eu mesmo,